35 anos do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, Serjusmig. Sob a presidência da excelentíssima senhora deputada Beatriz Cerqueira, neste ato, representando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Leite, convidamos para compor a mesa de honra. Presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, AFENG, senhora Sara Costa Félix Teixeira. Senhor secretário-geral do Sindicemp, Valmir Lessa Couto. O servidor mais antigo do Serjusmig, senhor Reginaldo Cardoso. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, em pé, receber neste plenário a excelentíssima senhora deputada Beatriz Cerqueira, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem, que conduzirá até a mesa de honra o senhor presidente do Serjusmig, Eduardo Couto. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional, que será interpretado pela flautista Poliana Ribeiro.
Registramos e agradecemos a presença do senhor Edson Albert, presidente do Instituto Mozap. Agradecemos também os demais convidados que acompanham esta solenidade presencialmente pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Assistiremos agora a um vídeo sobre o Sejusmig. Poucas pessoas têm a oportunidade de participar de um sindicato como o Sejusmig. Cerca de 12 mil filiadas e filiados, 10 regionais operando a serviço da categoria, presença em todas as 298 comarcas de Minas Gerais. Além da exitosa luta por direitos, a entidade mantém uma gama diversificada de serviços de saúde, assessoria jurídica e convênios. Junto aos 3 poderes, nos âmbitos estadual e federal, o Sejusmig não foge à luta. Sua atuação tem sido decisiva para barrar medidas que atacam os direitos dos trabalhadores. Na defesa do serviço público, o Sejusmig é presença certa com a FENAJUDE, a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos Estados. Com o Núcleo de Saúde do Trabalhador, o Sejusmig é referência no combate à discriminação e aos assédios moral e sexual, bem como na promoção de melhores condições de trabalho. No NAS, o Núcleo de Aposentadas e Aposentados do Sejusmig, quem se aposenta continua mantendo vínculos com o sindicato e ainda participa de atividades que proporcionam bem-estar, autocuidado e interação com outras pessoas. São 35 anos de muito trabalho, numa história entrelaçada com a redemocratização do Brasil. Antes da Constituição de 88, os servidores estavam proibidos de formar sindicato. Na Constituinte, o direito à sindicalização foi conquistado na luta pela classe trabalhadora. A partir de então, o que antes era a Associação dos Servidores Remunerados da Justiça de Minas Gerais converteu-se em Sejusmig, uma organização forte e respeitada. Desde a fundação no dia 8 de março de 1990, o Sejusmig acumula inúmeras vitórias, mostrando na prática que só a união e a luta organizada podem garantir direitos. São frutos da luta à instituição da carreira, a valorização salarial e a realização de concursos públicos. Isto não seria possível sem o trabalho coletivo de milhares de pessoas ao longo destes 35 anos de existência. Afinal, o sindicato somos todos nós. Com a palavra, para seu pronunciamento, a deputada Beatriz Cerqueira, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. Bem, então agora oficialmente boa noite. Nós podemos fazer melhor. Vamos lá, boa noite. Porque é um dia de celebrar, não é? É um dia de festa. O Eduardo dizia ali, Beatriz, a gente tira tantas fotos de luta, né? Segurando alguma faixa, alguma bandeira, bravos com alguém. Nós sempre estamos bravos com alguém nessa casa parlamentar, porque aqui dentro nós somos minoria, embora lá fora sejamos maioria, mas aqui dentro, classe trabalhadora não é maioria. Então, a gente tem que celebrar, né? Tem que celebrar, tem que sorrir, e tem que fazer desse momento um momento de afeto, um momento de encontro e um ato político também.
eu vi a placa que nós vamos entregar daqui a pouquinho. E, na placa, eu achei que tinha que ter uma palavra que combinava com o dia de hoje, com esses 35 anos. Achei que era importante dizer que o Sejusmig é importante na luta em defesa da democracia. Porque pode parecer que não, mas os sindicatos são essenciais à democracia. Tanto é que, nos períodos autoritários, uma das primeiras coisas que eles fazem não é fechar sindicato, não é silenciar as nossas vozes, não é perseguir as nossas lideranças, torturar as nossas lideranças. E isso não é uma questão de interpretação, né? Aos que foram mortos, torturados, desaparecidos, às mulheres muito agredidas e torturadas sob a responsabilidade do Estado. Os sindicatos são essenciais à democracia. Então, quando eu vi a placa, eu falei assim, gente, está faltando uma palavra, que é exatamente sobre a democracia. Porque o sindicato que é de serviço público, gente, ele não é um sindicato para si mesmo. A luta que vocês fizeram nos últimos 35 anos foi uma luta fundamental para a sociedade. Porque o servidor público, oriundo de um concurso público, ele é fundamental para o fortalecimento do Estado e das instituições democráticas. Não pode ser temporário, nem provisório, nem sem carreira, nem instável, nem sujeitos a perseguições e assédios aí dos governos de plantão. É muito importante, quando o sindicato faz as suas lutas, que, a princípio, parecem lutas corporativas. Se engana quem tenta dizer que o sindicato, no serviço público, só faz luta corporativa. É uma luta em defesa da sociedade. E, portanto, eu fiquei muito feliz quando eu fui procurada pela direção do Sejusmig para que nós pudéssemos pensar na celebração desse momento. Agora sim, eu vou fazer os cumprimentos da nominata, porque eu deixei que a emoção falasse no início, né, para dizer da importância desse momento. Mas eu quero cumprimentar quem aqui está representando o sindicato dos servidores e das servidoras da Justiça do Estado de Minas Gerais, o seu presidente, Eduardo Mendonça Couto, e agradecer em seu nome toda a confiança que o Sejusmig tem no nosso mandato, no nosso trabalho, na nossa disposição de luta. Quero cumprimentar a presidenta da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, a Sara. Mais uma vez é um prazer enorme reencontrá-la. O nosso secretário-geral do Sindicemp, o Valmir, também agradecê-lo. E o Reginaldo. Eu achei importante, Reginaldo, você estar conosco, porque os sindicatos eles só acontecem pelos seus servidores, não é? Tem mais servidores do Sejusmig aqui? Por favor, vocês podem ficar de pé? Quem é trabalhador do Sejusmig? Trabalhador. Quem está lá no dia a dia do Sejusmig. E que está trabalhando, inclusive, agora, né? Muito obrigada a vocês, porque sem os trabalhadores do sindicato também a gente não tem condições de fazer toda a luta política. Então, quero cumprimentá-lo. Você faz o quê? 31 anos de Sejusmig? Vou ter que fazer uma reunião especial para você, então, não é? Uma placa especial para você, então. A placa eu não prometo, não, mas uma congratulação pela sua dedicação ao sindicato, isso eu me comprometo para a gente fazer nas comissões aqui da casa, e você volta para receber pelos seus 31 anos. Me permita cumprimentar também a Poliana Ribeiro, nossa flautista, que tornou esse ambiente mais leve, mais agradável, como precisa ser, nesse momento de celebração. E é com esse espírito de celebração, então, que eu deixo a minha saudação a cada pessoa que compõe e agigantou esse plenário, pela importância do momento. O Sejusmig é muito importante para a gente. Eu me lembro, só contar para vocês rapidamente, como é que nós nos encontramos, né, Rui? Quero aproveitar também e deixar um abraço para a Sandra, que também foi presidenta, né? Presidenta do sindicato, porque foi com a Sandra, depois com o Rui, agora com o Eduardo, que a gente foi se encontrando nas lutas. Eu era, além de professora, eu era do Sindiúte, à época, e estávamos numa greve, daquelas greves difíceis, que vocês sabem que, como todas as greves da classe trabalhadora são, e foi assim que a gente se encontrou pela primeira vez. Depois me lembro que o sindicato foi muito perseguido. Né? É daquela época, aquela campanha, Cala a Boca Já Morreu? Eu tenho aquela camisa até hoje.
Eu tenho aquela camisa Luto por Justiça, que é uma das camisas que eu mais amo vestir. Olha como o sindicato é importante pauta para a sociedade, né? Não só para si mesmo. E aí a gente foi se encontrando nas lutas e foi aprendendo que a gente não pode fazer só a luta do nosso quadrado. Porque na luta de classes, a gente está numa sociedade de classes, a gente pode até não querer, mas nós estamos nela, não está dependendo só da gente, não é? Numa sociedade de classes, se a gente faz a luta cada um no seu quadrado, as chances das derrotas são sucessivas, não é? Porque quando um grupo, quando uma categoria profissional ganha numa luta, fortalece todas as lutas. Quando ela é derrotada, é pedagógico, né, para todas as demais lutas também essa tentativa de diminuição. Então, a gente foi aprendendo a necessidade da gente se misturar para fazer as lutas gerais, sem abandonar as lutas coletivas. Hoje, o Sejusmig integra a Frente em Defesa do Serviço Público, uma frente fundamental nos últimos 6 anos. Eu queria fazer só esse registro de luta. Nos últimos 6 anos, não fosse o Sejusmig e todos os sindicatos da Frente em Defesa do Serviço Público, aqueles que lotavam as galerias, lotam as galerias das comissões, nós não teríamos em Minas Gerais o momento que nós estamos agora, que é em condições de debater e de apresentar e discutir proposições que possam enfrentar e resolver a situação da dívida de Minas com a União. Isso só foi possível porque nós tivemos sindicatos com compromisso com as lutas gerais, como o Sejusmig, que, por essas lutas, nós tivemos força suficiente durante os últimos 6 anos de obstrução contra o regime de recuperação fiscal. Eu queria deixar esse registro dessa importância, porque participar das lutas gerais nos fortalece nas lutas específicas. Essa não compreensão, né, de que a luta geral atrapalha a luta específica é o que vai nos derrotando nas nossas lutas específicas. Não é o caso do Sejusmig, porque tem essa compreensão. Então, viva o Sejusmig, viva essa capacidade de se articular com outras categorias, de fazer a luta geral, além da luta coletiva, corporativa, necessária dos trabalhadores que representa. E o que eu posso desejar? Mais 35 anos? Muito mais anos, vida, que as direções, a que está e as que virão, tenham um vigor da luta necessária. E do lado de cá, pode contar com a nossa disposição também de fazer todas as lutas. Deixar meu abraço também para você, Rui, e agradecer também por toda a confiança. E celebremos esses 35 anos. Um abraço no coração de vocês e vale a pena a gente participar e construir um sindicato como o Sejusmig. Convidamos para compor a mesa o senhor coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da Segunda Instância do Estado de Minas Gerais, Sinjus-MG, senhor Alexandre Pires. A deputada Beatriz Cerqueira, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite, fará a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao presidente do Sejusmig, o senhor Eduardo Couto. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo cerimonial. A placa entregue tem os seguintes dizeres. Ao longo de mais de 3 décadas, o Sindicato dos Servidores da Justiça da Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, Sejusmig, vem protagonizando a defesa intransigente dos direitos e interesses dos seus associados, sempre pautado pelo compromisso ético e pela transparência.
O trabalho incansável da entidade tem contribuído de forma significativa para a valorização, dignificação e união da categoria, bem como para o fortalecimento das instituições públicas e da justiça. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao reconhecer o papel transformador do Sejusmig na construção de uma sociedade mais justa e democrática, rende a ele esta merecida homenagem pelos seus 35 anos de fundação. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Belo Horizonte, 26 de junho de 2025. Deputado Tadeu Leite, presidente. Ouviremos agora o presidente do Sejusmig, senhor Eduardo Couto. Boa noite. Sindicato, do grego síndicos, significa aquele que defende a justiça. No latim, síndicos designava o procurador escolhido para defender os direitos de uma coletividade. Excelentíssima senhora deputada, vou chamar assim só da primeira vez, depois vai ser Bia, se me permitir. Excelentíssima senhora deputada Beatriz Cerqueira, que é a legítima procuradora da classe trabalhadora mineira nesta casa. Boa noite, deputada. Sara Costa Félix, nossa companheira de lutas, presidente da Associação dos Funcionários Fiscais, a FENG. Valmir Lessa Couto, quase meu primo, né? Secretário-geral do nosso co-irmão Sindicemp.
O Reginaldo Cardoso Kretli é o nosso trabalhador mais antigo do Sejusmig. Não parece, né? Mas no mês que vem, no mês de julho, ele completará 31 anos de trabalho prestado para o Sejusmig, representando aqui todos os trabalhadores e as trabalhadoras, 54 trabalhadores e trabalhadoras, e aqueles trabalhadores e trabalhadoras que passaram pelo sindicato. E o meu companheiro Alexandre Pires, coordenador geral do Sinjus. Uma boa noite a todos as autoridades presentes, colegas servidores e servidoras da Justiça, amigos, amigas, que nos acompanham de forma presencial. É uma alegria ver esse plenário cheio, deputada Beatriz. E também quem nos acompanha de forma virtual pela TV Assembleia, uma boa noite. É uma grande honra estar aqui nesse espaço tão significativo para celebrar os 35 anos do Sejusmig. Em nome da diretoria executiva, Conselho Fiscal, funcionários, eu quero expressar nossos sinceros agradecimentos a essa casa e a todos os presentes nessa reunião especial e também a todos os servidores e servidoras que, ao longo dessa trajetória, contribuíram para que o Sejusmig fosse o que é hoje, uma entidade forte, atuante, comprometida com os direitos da classe trabalhadora e com a defesa do serviço público, gratuito, universal e prestado com qualidade à população. Um agradecimento especial à deputada Beatriz Cerqueira, que é autora do requerimento, que deu origem a essa reunião especial. E agradecer também aos outros 74 deputados que assinaram esse requerimento e apoiaram. Então, nós tivemos a assinatura de 75 deputados e agradecer ao presidente dessa casa, Tadeu Martins Leite, que deferiu este requerimento. Então, dos 77 deputados, nós contamos com o apoio de 76 parlamentares dessa casa. Fundado em 1990, o Sejusmig nasceu da necessidade de unir e fortalecer os servidores da Justiça de Minas Gerais em busca de melhores condições de trabalho, dignidade e valorização profissional. A Beatriz falava aqui em seu discurso inaugural que o Sejusmig é um jovem ainda de 35 anos, mas a luta por direitos na Justiça Mineira começou bem antes. Nós sabemos que até a Constituinte de 88, nós, servidores públicos, não podíamos nos organizar em sindicatos. Então, em 14 de julho de 1975, há 50 anos, deputada, um grupo de servidores e servidoras do Judiciário se reuniu e fundou a Associação dos Servidores Remunerados da Justiça de Minas Gerais, que surgiu para defender os direitos da categoria. Após a redemocratização do país, com a Constituinte de 88, em uma reunião realizada em 8 de março de 90, a associação, então, foi transformada no que é hoje o Sejusmig. E, ao longo desses 35 anos de muita luta, conseguimos conquistar avanços importantes, tanto nas pautas mais específicas da categoria, quanto nas pautas nacionais. E aí são várias as conquistas: plano de carreira, lei de database, auxílios, indenizações, gratificação de gerência, direito à remoção e permuta, um direito tão elementar, unificação dos quadros das duas instâncias, o pagamento pela jornada de 8 horas. Nós tínhamos trabalhadores, eu era um desses trabalhadores que trabalhava 8 horas e recebia por apenas 6. Hoje essa injustiça foi corrigida. Luta por melhores condições de trabalho, condições especiais para as pessoas, de trabalho para as pessoas com deficiência, regulamentação do teletrabalho, enfim, valorização dos servidores da Justiça e a garantia de direitos da categoria. São apenas algumas das vitórias aqui que a gente pode mencionar. E nós conquistamos a confiança da categoria, consequência do empenho nas mobilizações, vitória nas ações judiciais. Aqui eu gostaria de agradecer todos os nossos parceiros, escritórios parceiros, e com essa luta séria, essa luta aguerrida, vitórias dentro desta casa aqui, como a conquista da database, e também no âmbito federal, né? A deputada Beatriz Cerqueira mencionou que uma luta importante que nós, desde 2019, enfrentamos contra a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, e, em nível federal também, reforma administrativa, reforma previdenciária. Isso mudou e muda a vida do trabalhador do Poder Judiciário. Mais do que isso, o Sejusmig é um símbolo de resistência e de solidariedade. Em momentos difíceis, em tempos de crise, nós mostramos que, quando nos unimos, somos capazes de transformar a realidade e de defender interesses coletivos. Algo fundamental
para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e mais democrática. O Sejusmig é referência na defesa do serviço público, da previdência social pública e do concurso público, como forma de ingresso no serviço público, em observância ao princípio da impessoalidade, porque o concurso público ele visa, sim, selecionar os melhores, mas ele visa selecionar com impessoalidade, não olhar quem. O sindicato também atua incansavelmente na luta por melhores condições dignas de trabalho nas 298 comarcas do Estado. Nós temos o núcleo de aposentados do Sejusmig, o NAS, muitos integrantes aqui presentes, que está em atividade há mais de 10 anos, e nós temos mais de 3.000 servidores aposentados, trabalhadores e trabalhadoras aposentados, filiadas ao Sejusmig e participam do núcleo. Também temos o núcleo de saúde do trabalhador, combatendo os assédios moral, sexual, todas as formas de discriminação no poder judiciário mineiro. Mas é importante lembrar que a luta sindical é, acima de tudo, a luta pela coletividade. Não se trata apenas, como a deputada Beatriz já mencionou, reivindicar benefícios ou melhorias para uma categoria, benefícios individuais. A luta sindical ela é a redução do indivíduo em prol do coletivo, como forma de garantir que todos tenham acesso a condições dignas de trabalho e a direitos que asseguram uma vida justa e com mais qualidade. Nesse ano de celebração dos 35 anos do Sejusmig, entoamos o lema: o sindicato somos todos nós. Cada conquista alcançada ela é resultado de um esforço conjunto, de um esforço coletivo, de uma mobilização constante, diálogo, ação, inclusive com greves históricas, né? Eu participei de uma greve em 2013, foram 31 dias de greve, eu estava em estágio probatório e, mesmo assim, nós fizemos a greve com 31 dias. Cada vitória tem o nome de todos que se dedicam à causa. E, ao longo dos anos, fizeram do sindicato uma referência para o fortalecimento da justiça e do direito dos servidores. E aqui eu quero agradecer, deputada Beatriz e público presente, aos quase 12.000 filiados e filiadas que constroem essa luta. São quase 12.000 filiados e filiadas, fazendo com que o Sejusmig seja um dos 2 maiores sindicatos de trabalhadores da justiça estadual no país. E aqui um recado para o servidor, né? Se você ainda não é filiado, filie-se ao sindicato. Você está se beneficiando indevidamente da luta do seu colega. E a luta sindical começa com a filiação. Eu quero agradecer mais uma vez também a cada um dos 54 trabalhadores, trabalhadoras do Sejusmig, todos que passaram no sindicato. Como nós dissemos, na pessoa do Reginaldo, eu estendo esse agradecimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras que fazem também, que constroem essa luta por dentro do sindicato. A gente não consegue fazer tudo, né, deputada Beatriz? Então, a gente precisa das pessoas para, juntos, a gente conseguir alcançar nossos objetivos. Agradeço aos diretores, diretoras, membros do Conselho Fiscal, os diretores regionais, nós temos 10 regionais em algumas das principais cidades do Estado, os nossos delegados sindicais, que exercem papel fundamental, a ligação entre a diretoria e o servidor que está lá na ponta, na comarca, toda a nossa gratidão pela dedicação ao Sejusmig. Hoje, deputada, nós temos paridade de gênero na diretoria executiva do Sejusmig. São 7 mulheres, 7 homens na diretoria. Tivemos uma mulher presidenta do Sejusmig por muitos anos e muitos mandatos, Sandra Silvestrini, o meu agradecimento. Agradeço ao primeiro presidente do sindicato, Ailton de Pinho Tavares, na década de 90, e agradeço ao meu antecessor, Rui Viana da Silva, a nossa grande referência de liderança sindical. Uma salva de palmas para o Rui Viana e para todos que constroem essa luta. Muito obrigado. E hoje, Beatriz, nós tivemos uma presidenta, né? E hoje eu tenho orgulho de ser o primeiro presidente do Sejusmig de fora da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a gente rompe com a tradição de presidente sempre ou de Belo Horizonte ou da região metropolitana. Com isso, nós aproximamos ainda mais da base, retomamos os encontros regionais, instalamos a 10ª regional do Sejusmig em Patos de Minas, fazendo essa aproximação da diretoria com a nossa base. E um especial agradecimento, já encaminhando para o final, deputada, um especial agradecimento aos nossos familiares, dos diretores, dos membros do Conselho Fiscal, dos diretores regionais, dos funcionários,
que, com muita compreensão, contribui para que possamos nos dedicar à luta coletiva, apesar das constantes ausências físicas, né, durante todos esses anos de dedicação à luta sindical. E, para finalizar, eu gostaria de compartilhar uma reflexão do Ariano Suassuna. O otimista é um tolo, o pessimista, certamente um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais, deputada. Para ser realista, nós precisamos entender onde nós estamos, o nosso lugar no mundo. E o nosso lugar é lugar da classe trabalhadora. Nós somos trabalhadores. Precisamos nos enxergarmos como tal, trabalhadores. A partir dessa visão de lugar no mundo e da posição na luta de classes, e sim, a luta de classes existe. Nós podemos ver o cenário difícil à frente, o cenário de ataques, o antagonismo que nós temos diante dos interesses das elites que dominam esse país. E aí, por intermédio da nossa luta, nós podemos esperançar por dias melhores. E a nossa luta por justiça social, que não é um favor, é um direito. E ela só é conquistada quando unimos nossas forças em busca de um objetivo comum. Então, sigamos com o mesmo espírito de luta, de união e de compromisso com as futuras gerações de servidores. Acabamos, Beatriz, no concurso de 2017, nós salvamos nessa Assembleia Legislativa, com um projeto de autoria da senhora, que o concurso já tinha vencido e nós conseguimos, com um projeto aqui, fazer com que se suspendesse todos os prazos de validade dos concursos enquanto perdurasse a decretação de pandemia pela OMS, desde o início da decretação. Então, um concurso que estava vencido voltou a valer e centenas de candidatos foram nomeados e hoje são trabalhadores que estão servindo a população. E nós acabamos de salvar um novo concurso agora, o concurso de 2022, que por muito pouco foi anulado, mas nós conseguimos salvar, que o tribunal homologasse e os servidores estão sendo nomeados. Então, seguimos com esse compromisso de luta para as presentes e futuras gerações de servidores. Que os próximos 35 anos do Sejusmig sejam ainda mais prósperos, mais fortes e mais transformadores. A nossa jornada está longe de terminar. A luta continua. Muito obrigado a todos. Vamos juntos, sempre, em defesa de uma justiça mais justa para todos e pela redução de todas as desigualdades. Apesar das dificuldades das lutas, os trabalhadores do judiciário não estão dispostos a desistir de seus direitos. O lema do Sejusmig segue atual: unir, lutar e vencer. Unir para fortalecer, lutar sempre e vencer todas as barreiras. Seguimos em luta. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite. Sejusmig é tão importante que eu falo duas vezes, né? Uma por mim mesma e agora quero agradecer o nosso presidente, Tadeu Leite, que trouxe também uma palavra, um pronunciamento institucional enquanto presidente do Legislativo. E eu vou compartilhar com vocês essa saudação que o presidente Tadeu nos enviou. Ao completar 35 anos de atividades, o sindicato que representa os servidores de Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, o Sejusmig, permite vislumbrar uma trajetória exitosa que alcança 298 comarcas por todo o Estado. A entidade defende os direitos dos servidores e das servidoras, empenhados em uma missão nobre e fundamental, sempre visando o bem comum, com foco no cidadão, em uma rotina de busca de soluções de conflitos, construção da paz social e a observância restrita à Constituição da República. Se toda essa atividade é tão importante no cotidiano do nosso Estado, a categoria precisa ter seus interesses devidamente preservados.
Nesse contexto, o Sejusmig, seguindo um modelo eficaz e profissional, organizou-se tanto para defender o serviço público quanto para valorizar o servidor, reivindicando para ele melhores condições de trabalho, apresentando assim um forte papel social. Entre outras lutas importantes, conseguiu estabelecer planos de carreira, além de se empenhar na prestação da assessoria jurídica e no atendimento à saúde dos associados. Preocupando-se em atuar junto a uma sociedade operante, participativa, compreendeu o valor de dois importantes compromissos: a responsabilidade e a confiança. A responsabilidade se justifica diante dos desafios que se colocam ao movimento sindical, e a confiança foi conquistada desde o início de uma vida de representação dos servidores e das servidoras. É assim que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais formula votos de que esta significativa história prossiga pelos anos vindouros com o mesmo sucesso. Essas foram as palavras do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Leite, em homenagem aos 35 anos do Sejusmig. Após o encerramento regimental, ouviremos a flautista Poliana Ribeiro, que apresentará as seguintes músicas: O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, Carinhoso, de Pixinguinha, e João e Maria, de Nara Leão e Chico Buarque. Eu só quero combinar com vocês, eu vou fazer o encerramento, e antes desse momento maravilhoso, que mais uma vez quero agradecê-la, que nós possamos fazer um registro coletivo, não é? Porque eu acho que isso é muito significativo. Eu não sei se todas as pessoas tiveram a dimensão, as pessoas que não estão aqui, né, estão nos assistindo pela famosa TV Assembleia, mas nós estamos com o plenário lotado. Nós estamos com a galeria lotada, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente fazer um registro coletivo e depois curtir mais um pouquinho dessa apresentação maravilhosa, que quero mais uma vez cumprimentar. Primeiro, eu vou fazer um encerramento oficial, depois a foto e depois esse momento cultural importantíssimo. É professora, né, gente? A gente vai combinando, fazendo os combinados e organizando, e dá certo, não dá? Dá sim, tanto é que nós estamos aqui. A presidência manifesta todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 30, às 19 horas, destinada a homenagear o sistema OSENG por seu importante trabalho em prol do cooperativismo e em virtude da proclamação do ano de 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Levanta-se a reunião. Nós vamos agora descer para a gente compor o plenário, tirar foto. Eu acho, gente, que quem está na parte de cima, se quiser levantar, porque aí a gente faz algum registro. Vamos fazer um registro de vocês também. Ou eles descem? O que você prefere? Ou vocês descem? O que vocês preferem? Daí mesmo? Então, perfeito. Isso. Vai ficar bonito. Num coube de gente. Tanto é que teve que ficar nas galerias. Essa foto vai ficar fantástica. Aí como diz os mineiros, dá uma arredadinha para cá. E aí vai. Eu acho que a gente pode ficar de pé, para que a gente faça essa foto final, e nós vamos descer. E aí a imprensa sobe para fazer esse registro, e você leva a placa. Porque sem a placa, como é que nós vamos dizer que teve essa homenagem? E aí, depois da foto, a gente continua aqui para a apresentação, tá bem? Vamos lá, gente, todo mundo? A imprensa... Mais uma vez. Nada. Muito obrigado. É isso. Nós mesmo com tantos problemas, com tantas lutas de ordem profissional e pessoal. Muito obrigado, viu? Vai fazer a foto maravilhosa agora. Obrigado. Vamos lá. Não, mas não acabou, não. Vamos fazer a foto. Aí, mas eu quero...
Vamos à apresentação.